Ok, gravando. Então vamos lá, né? Oficialmente, boa noite para todos, né? Logicamente é um prazer, mas também é uma responsabilidade muito grande trazer a mensagem, né? Discutir com os irmãos aqui algumas coisas que vêm da palavra de Deus, né? E eu tenho alguns dias atrás aí um pensamento recorrente que me vem à mente e baseado nos estudos que nós tivemos da lição passada, né? Do trimestre passado, elas vieram com algumas ideias, assim, e essas ideias, elas continuam na minha mente ainda martelando, né? E daí, quando o Rodrigo falou de vir aqui na sexta-feira, eu me lembrei dessas mensagens e, assim, a gente procurou montar uma fala para vocês essa noite. E o título é um título bem simples, né? Por que é que Deus criou a nossa Terra, né? E eu gostaria, em cima dessa temática, perguntar para vocês, né? Agora é a hora de vocês. Eu gostaria de saber de cada um de vocês o que é que vem na tua mente quando você pensa do porquê que Deus criou essa terra. Então vamos lá, gente. O que vocês acham? Qual é a sua opinião? Eu posso começar aqui para puxar fila, Herbert. Eu acho assim Vamos que, lá. ao meu ver, né? Quando uma pista, quando a gente vai para o Gênesis, é que a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles tinham já criado várias coisas, vários anjos, né? Vários outros seres que nós talvez ainda não conhecemos, mas eles tinham interesse em criar alguém à imagem e semelhança deles, né? Então, eu acho que quando eles pensaram na Terra e pensaram no ser humano, eles queriam alguém que fosse uma cópia, uma, uma semelhança, né? Uma semelhança em todos os sentidos, não apenas na aparência, mas também no caráter, o que infelizmente se deteriorou. Essa é a minha Então, na tua opinião, opinião. a sua opinião é que Deus criou essa terra para que dos mundos não criar, dos mundos criados, né? Houvesse alguém que fosse semelhante a eles. Isso. Alguém tem mais alguma ideia? Vamos lá, Jussanã. Qual que é a tua ideia, Jussanã? O que você acha? O Genciano e a Sueli? Ui, quase não consigo abrir esse microfone aqui. Pois então, sabe, Eber, é uma coisa assim que a gente não tem, eu não consigo imaginar o porquê Deus nos criou, entende? Porque, ó, o que aconteceu? Ele podia ter criado a gente, mas não ter criado Satanás, porque o Satanás só atrapalhou nossa vida, Mas né? veja bem que Satanás foi criado primeiro do que nós, né? Primeiro, pois é. E então, eu na minha assim, pensando, esses dias ainda eu estava tentando, eu sei que não pode, mas eu estava tentando, assim, da onde que surgiu Deus, assim, daí eu até parei e falei, não, Senhor, eu nem quero saber, porque eu vou saber se o Senhor me levar, se eu for para a Um glória, dia aí um dia eu vou saberemos. saber, daí Um dia vamos saber. saberemos. Mas é uma coisa assim, Ber, que eu não consigo entender, eu não consigo saber. Imaginar. Talvez para que eles não estivessem só, para que eles não ficassem só, mas eles já tinham os anjos, já tinham criado outros mundos. Então Perfeito, é perfeito. uma coisa que eu não consigo dizer para você o que que eu acho, o que que eu penso. Então tá, vamos ver lá o Genciano e a Sueli. Vamos lá, Genciano. Qual é a sua resposta a essa pergunta? Bom, nós, seres humanos, eu imagino o seguinte: Deus queria demonstrar o seu grande amor, né, através da humanidade
E por isso ele criou o ser humano com livre-arbítrio, né? Para que o homem escolhesse. Infelizmente, ele escolheu errado, né? Ouviu a voz do Sim. tentador e caiu na armadilha, né? Mas E aqui Deus tinha estamos um nós, né? plano, Deus tinha um plano de resgatar, né? Resgatar o ser humano, demonstrando o seu grande amor através do sofrimento que Jesus, Deus sabia, né? Deus sabia do que ia acontecer, mas ele queria demonstrar para o universo, né? Para o Demonstração do universo. seu grande amor. Então, por isso, ele criou o ser humano, né, com tendência para o pecado, né, não tendo tendência quando criou, mas com possibilidade, né? Uma Possibilidade, possibilidade. possibilidade. Então, Então, aí segundo, Deus vamos ver se eu demonstrou, entendi, Genciano. Então, na tua opinião, você acha que Deus criou esse mundo aqui que nós vivemos devido ao seu grande amor, né? Como uma manifestação do seu grande amor. Seria mais ou menos isso? hum, Será, Éder, que não seria uma forma de resolver a situação do Satanás? E se o homem passasse no teste, de alguma forma o mal seria eliminado? Então, você acha que Deus criou o nosso mundo para resolver o problema de Satanás? É, não sei, é o que me ocorreu agora. Não sei. Sim, Porque daí né? talvez eliminado de vez o mal do universo. Será que não? É Se o homem uma passa. ideia bem plausível, né? Não sei, me ocorreu. Eu tenho mais um palpite, Heber. Pois não. Assim, o que que o homem, quando eu falo homem ou ser humano, né? O que que o ser humano tem de especial, pelo menos que nos foi revelado até agora, com relação ao resto da criação que nós sabemos, né? E assim, aqui muitas perguntas vão ficar sem resposta, porque realmente elas não têm resposta conhecida para nós, né, nesse momento. Mas uma coisa que a raça humana, que próprio Jesus nos revelou, uma vez perguntaram para ele assim: ah, uma mulher lá casou com um homem, o homem morreu. Aí casou com o irmão, e nenhum teve filho, e tal, e tal, e tal, e foi casando com o outro. Com quem que ela vai casar no céu? Com quem ela vai estar no céu? Aí Jesus falou: nem com um, nem com outro, ela vai ser como Nem os com um, anjos, nem com o né? outro. Nem com um, nem com o E outro, vai ser seremos como os como anjos. os Então, anjos, né? o próprio Jesus já nos deu uma pista que os anjos, eles não têm a capacidade de reprodução, né? É como se Deus desse um pouquinho do que é de Deus, né? Que é a capacidade da criação. Ele deu isso para o ser humano, tanto que ele criou macho e fêmea. E a Terra, já que a pergunta é sobre a Terra, né, seria o lar para essas criaturas especiais que têm esse privilégio, que é o privilégio da criação, né, que é o privilégio da reprodução. Então, alguma coisa que me passou pela mente aí. Olha, Rodrigo, vou pedir para você me ajudar aí, que eu tô com uma tela aqui, eu não consigo ver o nome das pessoas aí. Alguém mais tem uma outra opinião? Ok, tá a Edna, Eu chamo tá o Elson, tá a Edna. Irmã Josira, a Jussanã, a Raquel, a Suzy e o Valdemir. Vamos lá. Elson, o que que você acha, Elson? Olá, Olá, boa noite. é assim, boa noite. É uma pergunta assim bastante interessante, né? Eu acho assim, sabe, que Deus tem um plano traçado aí para toda a eternidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eles cumprem este planejamento, né? E nada é por acaso. Deus demonstrou e a Bíblia traz várias passagens para nós mostrando que Deus é um Deus de planejamento, que nada acontece por acaso.
Então, eu imagino assim, que Deus planejou um universo a ser criado, né? E ele vem cumprindo etapas de criação. E nós não temos mais fonte de luz, por exemplo. Será que depois que ele criou a Terra, ele não criou outros planetas também? Outros planetas, né? Não temos essa Não temos informação, luz, né? né? Será que... Elson, você rodeou, Elson, você É, rodeou, mas você não deu a tua opinião. O que que você acha, particularmente? Olha, eu acho isso. O então, que que eu você acha? acho que Deus cumpre um planejamento. Planejamento. E a Então, criação da Terra estava dentro deste planejamento. a criação da Terra faz parte do plano de Deus. Exatamente. É mais ou menos naquela linha, né, de que cada um de nós, né, Deus tem um plano para cada um de nós. Exatamente. Olha que legal. Muito. Vamos lá, Rodrigo, me ajuda aí. Quem mais? Quem mais gostaria de dar a sua opinião? A Edna já abriu o microfone dela, acho que ela quer falar, Então viu? vamos lá, Edna. Vamos ouvir. É, complementando o que o Elcio falou, eu acho que realmente é para cumprir o plano do Senhor, né? E eu acho que tem muitas coisas que não cabe a nós ficar questionando. Por que Deus criou a Terra? Por que que ele criou o homem e pô, jogou aqui na Terra? Por que Sabendo que estamos Satanás aqui, né? foi precipitado do céu e foi cair justo na Terra. Entendeu? Então, tem que ter um Que propósito terrível, para o Senhor. Não, ô, o Edna, que propósito. terrível coincidência, né? Então, é difícil a gente questionar essas coisas que são de Deus. Acho Não, que mas tem coisas aqui, que ele não revelou para a gente não ficar questionando, sei lá. né? Padrinho, é te Valeu, deixar Edna. É saber do muito, pé. muito bacana essa tua colocação, né? E mais alguém gostaria de dar a sua opinião? Jacira, né? Tem a irmã Raquel, que não falou, Suzy, a irmã Josira, Raquel, Suzy. Valdemir. Eu, no caso, assim, eu fico pensando hoje, por exemplo, eu falo assim, a pessoa tem tanta vontade de ter um filho, ela mesmo sabendo que vai ter problema, porque no nosso mundo hoje, que nós estamos com tanta coisa, gente drogada, é, coisa terrível que está acontecendo hoje, que está difícil de criar filho, está difícil, mas a pessoa, mas eu quero ter um filho, é tão bonito, é tão lindo, maravilhoso, e a pessoa ama aquele filho, a pessoa gosta daquele filho, ela dá vida para o seu filho. Então eu fico pensando, será que Deus também ele tinha tanta vontade de ter mais filhos, né, de ter mais pessoas que fosse para ele dar esse amor, porque Deus é amor, né? Ele é amor. Então ele dá muito amor para todos os seus filhos, né? Embora sejam rebeldes, mas ele quer buscar, ele quer encontrar, ele quer trazer de volta para ele. É igual a gente, se o filho é rebelde, mas você vai atrás, você quer que o filho volte, você quer que o filho perde você, não importa. Ô, Isso é Raquel, maravilhoso. o filho que mais é amado é justamente aquele que dá mais trabalho, na verdade. É verdade. E é, Então, eu falo e é o assim, que olha, mais. é a coisa mais Exatamente. gostosa você ter filho, você ter os filhos. Eu falo que é triste quem não tem filho, por exemplo. A minha irmã não tem filho, ela é carente, ela fala que, nossa, ela sente muita falta, ela é ansiosa, né? E eu falo, e quem tem filho parece que está tão completo, né? Parece que está ali, os filhos vêm visitar, os filhos ligam, todos, chega o dia que você já sabe para receber as ligações dos filhos, os filhos estão preocupados com você, eles querem seu bem, né? Nem todos, né? Mas quem tem, que sabe, já é maravilhoso isso. Então eu falo que o filho, é igual fala na Bíblia, né? É uma coisa maravilhosa, é uma coisa que Deus plantou em nosso coração, aquele desejo mesmo, porque você sabe, a mulher sabe que vai sofrer, ela sabe que vai passar dor, ela sabe que vai trabalhar, mas ela quer filho. Ai, ela reclama. Tem algumas que não querem, mas são raras as pessoas que não querem, né? Mas ela fala assim, eu queria tanto, quando a gente casa, por exemplo, assim, a primeira coisa que vem, eu quero ter um filho. Então, não sei, Deus talvez queria também te ter mais. Ele já tinha os outros do mundo criado, mas ele queria ter mais filhos dele, né? Ele precisava de criar a terra para que a terra fosse ali um meio de. É igual a Maria falou, uma coisa que a gente não sabe, não entende, mas Não consegue é só entender, Deus né? não consegue entender, porque eu falo, porque o ser humano também
poderia falar, não, não vou ter filho, porque eu não quero pôr uma criança no mundo para sofrer. E Deus, sabendo que o mundo, que o inimigo já tinha pecado, estava aqui no mundo, mas mesmo assim ele criou a gente, né? Ele E a criou, gente né? também, mesmo sabendo que o mundo está terrível, mas a gente quer ter filho. A gente quer ter aquele serzinho ali para a gente amar, para a gente buscar, para a gente ter companheiro. A gente não quer viver sozinho, isolado nesse mundo, a gente quer ter filho. Tá certo. Então vamos ver. Pelo que eu entendi, você acha que Deus criou o mundo porque ele escolheu, né? Ele fez a escolha, e essa escolha é baseada no grande amor, novamente, de Deus, né? É, Vamos igual lá. nós, né? A gente, por que que a gente tem? Porque a gente quer Isso, amar, a gente quer ter alguém para amar, né? é, E quer ter o, aquele vamos serzinho ali para você amar ele, né? Poder ter companhia dele, sofrer com ele, né? sofrer com ele. Deus queria a nossa companhia, certamente, né? Ele queria viver com seus filhos, ele vivia ali, né? Porque o fato dele ter visto quando eles pecaram, que ele ficou triste, Deus deve ter ficado muito triste, porque ele falou, agora, né, vou ter que dar sentença, né? Foi muito terrível, né? Mas mesmo Olha, assim, ele deu o filho dele daí para que meu morresse em filho. nosso favor, para que pudéssemos ser novamente adotados por ele, né? Então vamos lá, gente. Todas essas respostas que vocês deram aqui, apesar de cada um, né, dar uma resposta diferente do outro, e tudo, mas vocês sabiam que todos vocês deram uma resposta que vem justamente de encontro a essa escolha, né, de Deus, que Deus fez para criar a nossa terra? Então vamos lá. Uma segunda pergunta para essa noite, olha, por que será que Satanás se empenhou tanto para que Adão e Eva pecassem, né? É um questionamento também muito interessante, porque Satanás, nós não sabemos quanto tempo Adão e Eva estiveram aqui nessa terra, né? Mas nós sabemos que não foi assim da noite para o dia. Então, Satanás, ele se preparou para aquele momento e ele teve uma intencionalidade muito grande ali e ele procurou usar as palavras certas para poder que Adão e Eva fossem enganados, né? E uma terceira pergunta também, né? Que também vem de encontro a tudo isso, né? Por que será que Deus, né? Por que será que ninguém viu a Deus? Nós vimos o Filho, né? Nós vimos a humanidade, né? Em todo viu a Jesus Cristo, mas a Deus, o Pai, né? Ninguém viu. E por que será de tudo isso, né? Então vamos lá, irmãos. Eu vou pedir para que vocês acompanhem lá a leitura lá em Apocalipse 5 dos versos 1 ao 14, que é uma leitura que muito propícia para essa noite e ela vai nos ajudar a entender um pouquinho, né? Porque nós tem o seguinte, que a nossa mente finita é como a irmã ali falou, né? A nossa a nossa mente finita, ela não é capaz de abranger exatamente tudo aquilo que está envolvido na criação desse mundo. É como a Jussana falou, né? Nós não imaginamos muitas coisas. Nós não temos nem que a nossa mente. Vejam bem, lá no monte, Moisés estava ali conversando com Cristo, ali no monte, recebendo as tábuas, e ele pediu para que Cristo mostrasse a sua face, mostrasse a sua glória. E Jesus ali então falou para ele: Olha, Moisés, eu vou te esconder na rocha, né? E assim que eu passar, então, você poderá ver a minha bondade. Daí a minha pergunta é: será que Moisés estaria preparado para ver a Deus face a face, né? Será que nós estaríamos preparados, né, para saber tudo aquilo a respeito, né, dos motivos que levaram Deus a criar esse mundo? Eu acredito que a nossa mente finita, ainda não estamos aptos a tanto, né? Nós temos uma visão, como Paulo falou, nós temos uma pequena visão de tudo aquilo que acontece, né? Porque Deus não nos deixa aqui nesse mundo sem saber, né? Totalmente perdidos. Muito pelo contrário. Deus, através da sua palavra, ele vai revelando cada vez mais, e nós podemos até chegar a algumas conclusões que no futuro nós vamos
poder confrontar e entender se estavam certos ou não, né? Então, vamos lá. Apocalipse capítulo 5, versos 1 a 14, ele diz assim, olha, e vi na destra que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, disse João, né? Porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Disse-me, porém, um dos anciões: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como que havendo sido morto, e tinha 7 pontos e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno é o cordeiro de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fosse morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e nação e língua e povo. E para o nosso Deus os fizesse reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, e a honra, e a glória, e ações de graça. Irmãos, esse trecho do Apocalipse fala de um livro selado no céu. E é interessante a gente ver que esse livro, primeiro, ele estava escrito por dentro e por fora. E ele estava selado. E ele ainda, ninguém podia olhar para ele, ninguém podia abrir aquele livro. Ninguém foi achado digno de tomar aquele livro e abrir, nem no céu, nem na terra, muito menos debaixo da terra. Então veja bem uma coisa aqui, olha. Aquele livro escrito por dentro e por fora dá a impressão assim de que aquilo que estava sendo escrito ali eram coisas que não poderiam deixar de ser escritas e não poderiam cair no esquecimento, que faziam parte de alguma coisa mais importante. E tudo aquilo que estava escrito ali era muito importante, de tal forma que quem escreveu, escreveu por cima. É como você, quando você estuda a lição. Você estuda a lição e aquelas linhas ali da lição são muito curtinhas. E você tem um comentário que você não pode esquecer no sábado de chegar lá. Esse é o livro que estava selado. Lembrando também que o selo era um sinal primeiro de alguma coisa que era importante, porque coisas que não eram importantes não eram seladas. E quando alguma coisa era selada, ele tinha um destinatário certo. E muitas vezes aquele selo indicava também a importância. E o mais importante do selo era quem é que selava aquilo ali, né? Porque antigamente o selo ele era colocado na carta e alguém com o seu anel, né? Colocava ali um selo de garantia, para que quem recebesse aquilo tivesse certeza de onde é que veio, né? Não ficasse dúvida nenhuma da importância daquilo. E o fato mais importante ali também é que ninguém podia abrir o livro. A citação de que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, isso daqui te dá uma ideia de uma amplidão muito grande. Nós não sabemos exatamente, né? Mas nós sabemos que Deus não criou só esse mundo. Ele criou um universo que nós não temos acesso, que é o universo do céu. A morada de Deus, o céu onde Deus habita, é um
universo paralelo ao nosso, e nós não temos nem ideia da amplidão disso. Se o nosso universo já é alguma coisa que nós não conseguimos nem imaginar até onde vai, imagine o céu, né? Onde está a morada de Deus. Então, essa afirmação aqui, ela é uma afirmação muito importante, porque não havia ninguém que estivesse digno. A palavra digno também remete a uma capacidade. Não tinha ninguém ali que fosse achado capaz e com autoridade, com com a possibilidade, né, de poder abrir aquele livro. Mas nós precisamos voltar um pouquinho atrás aqui. Nós precisamos voltar no capítulo 4 e ver uma coisa muito importante, que é onde é que acontece toda essa demonstração, né? Então, lá no capítulo 4, nós vamos encontrar ali no Apocalipse a visão do trono da majestade, né? E o capítulo começa descrevendo, né? Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre ele, e um assentado sobre ele. E o que estava sentado tinha aparência de semelhante à pedra de jaspe, sardônia, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 anciões, 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de branco, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Irmãos, o que importa para nós aqui, no capítulo 4, é a descrição de um trono. E todos os autores concordam que esse trono aqui no céu é o trono da majestade. Esse trono aqui é o trono de Deus. E aquele um que está sentado ali naquele trono, seguramente é o próprio Deus, rodeado ali por 24 anciões, 24 tronos. Isso me remete lá ao Apocalipse 5, em que ele diz que Cristo comprou dessa terra pessoas que serão reis, né? Para ser um rei, uma das características é ocupar um trono, né? E ali nós temos 24 anciões ali que se assentavam sobre tronos. Nós não vamos entrar no mérito da questão de quem são esses 24 anciões, né? Porque não é esse o nosso objetivo hoje. Mas é interessante que ali, quando se reúne aquela quantidade de pessoas ali, nos dá a ideia de que é alguma coisa muito solene acontecendo ali naquele lugar. Alguma coisa muito importante. Por isso está muito reunido. E o capítulo 5 fala também que ali havia uma multidão muito grande de seres e de anjos, né? E ali eu me venho à mente assim a uma reunião assim de extrema importância, realizada lá naquele lugar que nós imaginamos que seja o centro do universo criado por Deus, né? Então vamos lá, o Apocalipse 4, então ele fala que foi um trono posto no céu, e aquele que estava sentado no céu tinha uma aparência, né? É interessante que o autor do Apocalipse ele traz para nós assim uma descrição que para nós não faz sentido, né? Aquilo que João viu, ele não tem algo parecido aqui nessa terra, de tal forma que ele descreveu de uma forma que nós não conseguimos entender, de tão grandioso que era aquilo ali. Alguma coisa que ele viu, né? E ele não conseguia nem passar a impressão correta daquilo que ele tinha visto. Mas é interessante que ele fala que naquele trono tem o arco celeste ao redor, e relâmpagos e vozes e trovões, né? 7 lâmpadas estão ali na frente daquele trono, e os 24 anciões ali que dão
a impressão de ser uma cerimônia solene, pessoas ali, né, representantes, e esses são os que têm coroas de ouro. Interessante essa citação desses detalhes, né? Por que será que tem coroas de ouro? E ele fala também de 4 animais que estão em volta do trono, né? No meio, ao redor do trono, cheio de olhos por diante e por detrás, né? 6 asas. Quando ele dá essa ideia de que aqueles seres, aqueles 4 animais têm 6 asas, nós imaginamos já de cara que aqueles são querubins, serafins, anjos, né? Porque para nós seres humanos, aquilo que tem asas, né? Certamente são anjos, anjos de Deus, né? E o fato deles terem olhos, né, diante e por detrás, assim, denota alguém de muita sabedoria, que está atento em todas as direções. E ele ainda descreve que eles não descansam nem de dia nem de noite, né? E eles clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Um pouquinho antes da gente começar aqui, eu estava ouvindo aquele hino, né? Digno é o Cordeiro. E ele descreve essa cena assim, naquele hino, descreve a cena assim com uma quantidade tão clara assim de itens desse trecho, que é tão bonito ouvir aquele hino que você fica com ele na tua cabeça, né? E tentando imaginar como que é essa cena. Então ele diz lá: digno é o Senhor de receber a glória e honra. Então, no último verso do capítulo 4, ele traz, no verso 11, ele diz: digno é o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Esses são aqui, irmãos, é porque Deus mantém o universo. Deus é a fonte de todo o poder, que mantém tudo isso, nos mantém o mundo que nós estamos, o universo, todas essa cadeia de coisas criadas por Ele, pela sua vontade, né? Como alguém disse ali na sua resposta, né? Deus escolheu criar todas as coisas por amor, um grandioso amor, aquela vontade infinita de estar junto, né? De compartilhar, de dar às pessoas, né? De ser. E é interessante que Deus dá tantas coisas para nós assim que nós não podemos nem enumerar. E Ele dá gratuitamente, insistentemente. E a Bíblia, ela é clara em dizer que Deus dá as coisas boas, não só para os filhos, mas também não só para aqueles que são fiéis, mas também para aqueles que são infiéis, Deus continua dando. Quanta gente a gente vê aí, né? Pessoas até que a gente julga que são ímpios, mas que prosperam, que recebem as bênçãos de Deus, mesmo sendo ímpios. Deus permite que eles vivam aqui nessa terra e tenham muitas coisas, muitas vezes as coisas melhores dessa terra, né? Só alguém que teria um amor, uma capacidade de amar assim, acima, muito acima, mas muito acima da média, seria capaz de fazer uma coisa dessa, né? Deus. O capítulo 4 então, ele é importante pelo seguinte, irmãos, que no capítulo 4 nós identificamos quem está naquele trono do capítulo 5, que é o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso. E ele também nos mostra onde é que aquilo acontece, né? Aquilo acontece lá nas mansões celestiais, lá no centro do universo. E a imagem que a gente tem, né, que a gente forma, é que ali está ocorrendo uma cerimônia muito importante, né? Então vamos lá. Por que é que ninguém foi achado digno de abrir aquele livro? Essa é uma pergunta, irmãos, um pouco tendenciosa, também uma pergunta um tanto capciosa, né? E é interessante que o anjo fala assim, né? E por que é que ninguém foi achado?
Se nós estamos ali no trono da majestade, se nós estamos ali diante de Deus, que é a fonte de todo poder, né? Como é que Deus não podia ser digno de abrir aquele livro? Ele sendo como o nosso Criador, o Criador do mundo, de todas as coisas, tendo poder ilimitado. Alguém que pode fazer todas as coisas, né? Que poderia, tem a capacidade de criar tudo isso. Como que Deus não é achado digno de abrir, né? E vamos lá, e também o que é que contém esse livro, né? Que ninguém podia olhar para esse livro. E que livro é esse, né? Também mais importante, que livro que é esse tão importante, selado, escrito? Irmãos, a Bíblia ela traz para nós várias informações sobre vários livros. E eu vou citar aqui apenas três, assim, a título de esclarecimento, né? São, são conhecimento de domínio todos nós, né? Nós sabemos que a Bíblia relata muito claramente sobre o livro da vida. Nós temos lá em Daniel, em Filipenses, Apocalipse, né? Fala muito claramente do livro da vida. E ela deixa claro que no livro da vida contém o nome daqueles que serão salvos. Por isso o livro da vida, né? Aqueles que vão viver eternamente, o livro da vida. Então, quando a pessoa se batiza lá na igreja, automaticamente o nome dele é escrito no livro da vida. E Moisés, num daqueles embates que ele teve com Deus ali, ele pediu para que Deus não atendesse, né? Que Deus riscasse o seu nome do livro da vida. Moisés ali foi muito ousado, né? Pedindo para que o seu nome fosse riscado do livro da vida. A Bíblia também fala de um segundo livro, um livro memorial, um livro especial. Não é o livro da vida, mas é o livro memorial. E um dia eu ouvi alguém falando que esse livro memorial era um livro especial de Deus, onde Deus anotava ali aquelas coisas que as pessoas fazem que estão acima daquilo, né? Alguma coisa muito diferencial. Então, estão ali anotados no livro memorial de Deus. Porque muitos homens foram chamados aqui nessa terra e a gente às vezes não entende, né? Por que é que Deus chamou Abraão, né? O que é que Abraão fazia que Deus chamou a atenção de Deus, né? Certamente ele fazia algumas coisas que chamou a atenção de Deus para ele. É o caso de Noé, é o caso de Enoque, né? A Bíblia é bem clara sobre Enoque, que Enoque andava tanto com Deus, né? Que Deus achou melhor levá-lo de uma vez, né? E ele não passou pela morte. Isso está lá, esse livro está mencionado lá em Malaquias, capítulo 3:16, e contém os feitos memoráveis dos filhos de Deus. Um terceiro livro que aparece ali também, né? Apocalipse fala, Daniel também fala dos livros, né? Que no juízo final, quando ali nós comparecermos ali naquele juízo final, então serão abertos os livros, onde estão anotados ali tudo aquilo que nós fizemos, né? Está anotado aquilo que nós fizemos, aquilo, as palavras que nós falamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós tivemos oportunidade, também estão ali relatados, né? E é interessante que a Bíblia usa uma linguagem que para nós é muito fácil de entender, que é o livro. Mas nós não sabemos se realmente lá no céu como que é guardado todas essas informações, né? E eles contêm os nomes e as ações daqueles que serão julgados, né? E aqui me ocorreu uma ideia, né? Provavelmente os salvos não comparecerão nesse dia do juízo aqui, né? Porque quando Cristo voltar a essa terra, né? Os salvos já estão diante do universo inteiro, já estão julgados. Porque aqueles que não estiverem na primeira ressurreição já estão perdidos. O caso deles já está julgado, cada um de nós, né?
Mas esse livro, esses livros aqui mencionados são livros fiéis, né, para mostrar diante das pessoas, porque você no julgamento você é julgado de acordo com os fatos que estão ali relatados, né? Então o julgamento ele é dito muito justo quando as provas são incontestáveis, né? A favor ou contra. Então vamos lá. E por que é que ninguém foi achado digno de abrir aquele livro, né? Então no verso 2 ele diz assim que viu um anjo forte bradando com grande voz, né? Quem é digno? Perguntando, né? Quem é digno? E ninguém no céu podia fazer. E a minha questão lá com vocês é por que que Deus estando ali presente naquele lugar ali, por que que ele mesmo não poderia abrir, né? E a resposta é bem simples, né? Porque Deus foi acusado diante do universo inteiro. As alegações de Satanás foram todas contra Deus e o seu governo. E essa ideia que nós temos ali, né, desse grupo de pessoas reunidas ali, é como se fosse um julgamento. E no julgamento, a pessoa que foi acusada, ela não pode ser o juiz. Ela não pode também se autodefender. É interessante que você até pode, diante de um tribunal, ir lá e se defender. Mas a melhor defesa não é aquela que você presta. A melhor defesa é aquela que alguém faz em teu favor. Por isso tem as testemunhas, né? As testemunhas de defesa são aquelas pessoas que vão ali expor o teu caso para você ser absolvido, alegando inocência, alegando que você não é o culpado, né? Então, apesar de Deus, olha uma coisa muito sutil, né? Apesar de Deus ser todo-poderoso, ele poder fazer todas as coisas, ele não, ali naquele tribunal, ele não está presidindo aquele tribunal. Satanás, né? Lembrando lá que a palavra Satanás é o acusador de Deus e também dos seus irmãos, né? E a Bíblia diz assim que Satanás, os acusava de dia e de noite, né? Que coisa terrível. Então, prosseguindo ainda mais, ele disse-me, né, um dos anciões, não chore, porque ali vem quem? Ali vem o leão da tribo de Judá. Então, de todos aqueles ali, eles estavam aguardando aquele que era digno, aquele que venceu, né? Para abrir e desatar aqueles selos, que é Jesus Cristo, né? E olhei, e eis que está no meio do trono e dos quatro animais viventes, um cordeiro, como que havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E ele veio numa atitude confiante, né? Alguém dotado de autoridade. E Jesus aqui nessa terra mostrou essa autoridade, porque ele falava com autoridade, ele vivia. E ali, então, o verso 7 diz que ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Opa, com quem que estava o livro? O livro estava nas mãos de Deus. E ele veio e pega das mãos do Pai e abre, né? E havendo tomado o livro, diz o verso 8, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas, e ali há uma festa, porque alguém tinha chegado ali, tinha autoridade para abrir aquele livro. E eles diziam, né, digno é de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque fosse morto, e com seu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua e povo. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro, e ele tem a dignidade porque ele conquistou isso. Ele resolveu o problema do pecado do ser humano, ele pagou com a própria vida. Interessante que a palavra de Deus deixa bem claro que o amor de Deus não é um amor passivo, mas é um amor ativo.
Porque Jesus teve a atitude, ele veio, ele fez, e ele venceu, né? É por isso que ele é achado digno diante de todo o universo para abrir aquele livro. É o único no universo inteiro, em toda a criação de Deus, era o único que foi achado digno de abrir aquele livro. Então vamos lá, irmãos. Agora nós caminhando já para o fim, né? Por que é que Deus criou a terra, né? Nós sabemos que Satanás pecou lá no céu, mas pecou contra Deus, pecou contra a lei de Deus. Satanás lançou acusações sobre Deus, sobre os anjos lá no céu, né? E ele é uma palavra usada na Bíblia que é o recur e o comércio, né? Recur é uma palavra para comércio. E esse comércio nada mais era do que fofoca, né? E para falar bem a verdade, o que Satanás fez lá no céu foi caluniou Deus. A calúnia é uma afirmação que você faz sobre uma pessoa, mas ela é destituída da verdade. Você não prova aquilo que você falou. Então, isso se constitui uma calúnia. E interessante que ele desejava colocar-se acima de Deus. Ele enganou tanto os anjos como os homens. E finalmente, né, quando Adão e Eva, quando ele conseguiu que Adão e Eva pecassem, ele conseguiu tomar das mãos de Adão e Eva o governo dessa terra, né? Um governo ilegítimo tomado pela força, né? E daí eu faço uma pergunta para você. Se você estivesse na condição de Deus lá no céu, como, né? Como resolver o problema do pecado lá no céu? Como que Deus faria para provar que Satanás tinha pecado, que aquilo que ele fez era pecado? E a única resposta que nós encontramos é que Deus achou que, através da lei, somente pela lei é que Deus poderia provar que Satanás estava mentindo, que ele estava pecando, né? Porque a lei de Deus ela é bem clara, ela diz assim, olha, porque o salário do pecado é a morte. Agora, como que você vai, né? Como que você vai provar alguma coisa que é calúnia, calunioso? Essa é a questão que reinava lá no céu. Deus poderia ter destruído Satanás, né? Nós sabemos disso, que Deus poderia ter destruído lá, poderia ter alegado diante dos santos anjos, né? Que aquilo era para o bem de todos, né? Que aquilo ali não fazia parte do planejamento de Deus, né? Deus poderia explicar para o universo inteiro. Mas explicar não é a melhor saída, irmãos. Nunca é a melhor saída. A melhor saída é você nunca ter que explicar nada. É que as pessoas entendam aquilo, elas olhando, vendo, vivendo. O que é a lei de Deus, né? A lei de Deus, em primeiro lugar, é a expressão direta daquilo que é o caráter de Deus. A lei de Deus, ela é montada, ela foi feita e ela é um reflexo daquilo que é, aquilo que o próprio Deus é, né? A lei de Deus também ela tem um caráter imutável. E aqui nós entramos num ponto muito importante, né? Que apesar que Deus, tendo todo o poder, tendo criado, sendo o dono de tudo, mesmo ele está sujeito à imutabilidade da lei. Ele não poderia passar por cima da lei, porque nós precisamos entender a questão da lei, irmãos. O que é uma lei, né? Nós aqui na Terra nós estamos sujeitos a várias leis. Uma delas é a lei da gravidade. Você já imaginou se tivesse algum caso em que você pegasse um objeto, né? E esse objeto você pegasse, soltasse e ele não caísse? Então, veja, a lei, uma lei, ela só é lei se ela nunca falhar.
Se tiver um único caso, um único lugar em que você pega o objeto aqui nas proximidades da Terra, e você largar esse objeto, ele não for atraído para a Terra, a lei da gravidade deixa de existir. Então, lá no céu era a mesma coisa. Se Deus usasse de algum artifício para perverter a sua própria lei, ela simplesmente deixaria de existir no universo inteiro. Você já pensou o estrago que seria isso? A imutabilidade da lei de Deus, ela não poderia ser mudada. Deus teria que achar uma forma de provar diante do universo inteiro quais eram as verdadeiras intenções de Satanás, sem quebrar a lei, né? A lei de Deus também é chamada lei do amor, né? E ela é a base do rei de Deus, porque o rei de Deus é baseado no amor e na justiça. Amor sem justiça não é amor. E justiça sem amor também não é justiça. É por isso que o rei de Deus é baseado na justiça e no amor. Não há como Deus ser justo sem ser amoroso, e não há como Deus ser amoroso sem ser justo. Alguns pais aqui nessa terra, né, eles tentam ser eles cercar os seus filhos somente de amor. E quando chega na hora da justiça, em que a criança precisa ser corrigida, e eles começam a achar uma maneira de sobrepujar aquilo ali. Eles esquecem que isso não é amor. O amor tem como paralelo, tem como contraponto a justiça. A justiça sem amor não é justiça, e o amor sem justiça também não é amor, né? Então, a lei de Deus, ela teria que ser a lei do amor, porque ela é justa. E como a Bíblia diz, né, ela é justa e boa. Nós tivemos aí, ó, essa semana aí, o caso da Débora do Batom, né? E ali todos nós entendemos o que que é uma lei que não é baseada no amor, na misericórdia. E a lei diz que ela é culpada, mas a misericórdia diz também que ela merece ser tratada da melhor maneira possível. Isso é misericórdia. Misericórdia é você ser tratado muito melhor do que aquilo que você merece. Mas ela não merecia, né? E nós temos isso daí muito claro, que ela não merecia ser tratada daquela forma. Uma mãe de 2 filhos, né? Ficar 2 anos preso por causa de uma inscrição numa estátua, né? Então ali nós vemos a base do amor divino, a base da lei, a base do caráter de Deus, né? Que é o amor e a justiça. Deus. O nosso Deus é um Deus, Deus não tem amor. Deus não age por amor. Deus é amor. Ele mesmo é amor. Ele não age conosco por amor. Algumas vezes age com amor, outras vezes age sem amor. Não, Deus é amor e ele age sempre, sempre com misericórdia, com amor, com justiça. E voltando lá para o nosso primeiro questionamento, né? Por que que Deus criou a Terra? Veja como que Deus iria fazer valer a lei de Deus lá no céu, num lugar onde não há morte. Porque no céu, o conceito da morte só foi conhecido depois que foi criado esse mundo aqui. Só depois que Adão e Eva, né, realmente pecaram. E daí, com o pecado, entrou a morte nesse mundo aqui de Deus, né? Nesse lugar aqui, é que verdadeiramente o universo inteiro teve o conhecimento do que é a morte. E ali também, né, o nosso planeta, quando Adão e Eva pecaram, entrou ali, né? Aliás, desculpe, quando Satanás pecou lá no céu, mesmo sem ele saber, mas ele colocou em prática
aquilo que nós conhecemos como o plano da redenção, que previa a criação da terra, que previa a criação do homem, né? E vejam, né? Salmo 8 ele diz assim: que é o homem mortal para que te lembres dele, né? Como que Deus, como que Deus iria resolver o problema do pecado lá no céu, onde os seres criados não morrem, onde os anjos foram criados com vida eterna, onde Satanás também foi criado com vida eterna. Então, havia a necessidade da criação do homem mortal. E interessante que a irmã falou ali, olha, que Deus resolveu, né? Ao criar o homem, deu para o homem uma coisa que ele não deu para nenhuma criatura no universo inteiro, que é ser a sua imagem e semelhança. O Rodrigo também citou ali muito claro ali, né? O privilégio que o homem teve, né? Que o homem tem, que é a, a criação, né, de novos seres através do nascimento, através da concepção, coisas que os anjos não foram privados disso, né? Então você veja quanta coisa Deus colocou para o homem, né? Quantos privilégios tivemos nós ao sermos criados aqui. Nós somos de todo o universo de Deus. O nosso planeta é o único planeta em que Deus coloca todo o seu amor, toda a sua atenção aqui nessa terra. É como o filho, né? O filho, aquele filho que mais dá trabalho é o que mais é objeto do amor dos pais, da mãe, principalmente, né? Do pai também. A irmã ali colocou que Deus poderia ter optado em não criar, não ter filhos, não criar o mundo, né, como nós conhecemos. Ele poderia ter, inclusive, lá no céu, né? Ele poderia ter criado seres que não eram dotados de livre-arbítrio. E se ele tivesse feito isso, quanta coisa Deus teria evitado aqui nessa terra, né? A gente está com um primo lá. Nós, eu confesso para vocês que é muito difícil, porque o rapaz, a gente não sabia que ele tinha nada. E de uma hora para outra, semana passada, foi passada uma situação em que ele está lá agora entre a vida e a morte, lutando pela vida. Uma doença que nós sabemos que é irreversível. Só um milagre de Deus para livrar o Dario. Só um milagre. Deus poderia ter poupado todo mundo, todo o universo de tudo isso, da morte, de todos esses problemas que nós, todos esses sacrifícios, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não teria sido necessário. Mas ao excluir o ser humano, os seres criados, de ter o livre-arbítrio, Deus teria também tirado a possibilidade do amor verdadeiro. E Deus não pode aceitar nada que não seja aquele amor que é a apreciação do seu caráter. Aquele amor que é a apreciação da sua lei. O filho que ama o pai obedece à lei do pai, às regras do pai, às regras da mãe. Tem prazer em fazer a vontade, né, do pai, da mãe. Excluir a humanidade do livre-arbítrio teria excluído também a possibilidade do amor verdadeiro. Esse texto que você está vendo na tela diz assim que, visto que a lei de Deus a lei divina é tão sagrada como o próprio Deus, unicamente um ser igual a Deus poderia fazer expiação por sua transgressão. Ah, nós temos uma palavra difícil, né? Que é a compaixão. A compaixão é uma palavra antiga e ela tem um similar moderno que é a empatia. Eu empato com você quando eu consigo me colocar no teu lugar. Empatia é se colocar no lugar do outro.
Mas Cristo, ele não teve só empatia conosco, porque ele foi muito, muito além disso, ele tomou o nosso lugar. A compaixão dele foi tamanha, tão grande, que ele tomou o meu lugar lá na cruz. E o texto continua dizendo que o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e mais profundo que a salvação do homem. Não foi só para isso, não foi só para salvar o homem que Cristo veio a essa terra, mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante todo o universo, que nós não temos ideia da vastidão que é. Quando Cristo veio aqui nesse mundo, ele não veio somente para nos salvar, ele veio também para reivindicar o caráter de Deus no universo inteiro. A obra de Cristo é uma obra tão grandiosa que nós não conseguimos entender, não conseguimos alcançar, né? E o texto continua dizendo aqui que o ato de Cristo ao morrer pela salvação do homem não somente tornaria o céu acessível a nós, a humanidade, mas ele justificaria Deus diante do universo e a seu filho em seu trato com a rebelião de Satanás. Quando finalmente Satanás for destruído por Deus, porque Satanás não vai morrer, um anjo não morre, o anjo será destruído por Deus. Então, quando isso acontecer diante do universo inteiro, todos os mundos caídos, como o nosso, e os mundos não caídos, entenderão que isso aconteceu pela decisão única de Satanás de perverter a lei de Deus. E sabe, eu tenho dito em alguns sermões assim que quando nós formos para o céu, um pouco antes do juízo final, o maior testemunho que vai haver da bondade de Deus não será daqueles que se salvarem, mas o maior testemunho do amor e da misericórdia de Deus será dado por aqueles que se perderem. Desde o princípio, diz o texto aqui ainda, desde o princípio a grande controvérsia fora a respeito da lei de Deus. Satanás procurara provar que Deus era injusto, que sua lei era defeituosa e que para o bem do universo exigia que ela fosse mudada. Atacando a lei, visava ele subverter a autoridade do seu autor. E ela continua ainda dizendo lá em Patriarcas e Profetas, né, que o céu observou o insulto, a zombaria que ele recebeu, e sabia que isto foi por instigação de Satanás. Observaram a batalha entre a luz e as trevas, enquanto a mesma se tornava ainda mais forte. E ao clamar Cristo em sua aflição mortal sobre a cruz, está consumado, um brado de triunfo se repercutiu por todos os mundos e pelo próprio céu. Quando Cristo depôs a sua vida lá na cruz do Calvário, aquilo que seria motivo de muita tristeza, que é o nosso caso hoje, mas aquilo no céu repercutiu com hosanas de aleluia e de glória, porque chegou a salvação. E o inimigo ali na cruz do Calvário foi derrotado. Havia Satanás revelado seu verdadeiro caráter. O próprio fato de que Cristo suportou a pena da transgressão pelo homem é um poderoso argumento a todos os seres criados de que a lei é imutável, que Deus é justo, misericordioso e abnegado, e que a justiça e a misericórdia infinitas unem-se na administração do seu governo. Esse texto aqui, irmãos, ele deixa bem claro que todas aquelas alegações de Satanás eram infundadas, e que a lei de Deus, ela é imutável mesmo para o próprio Deus. Porque se não fosse assim, Cristo não precisaria ter morrido na cruz do Calvário. Mas ele assim o fez para cumprir a lei de Deus, que é imutável e nunca mais deixará de ser lei aqui no universo que Deus criou. Meus queridos irmãos,
eu tenho dito o seguinte, que nós não temos uma mente capaz de compreender tudo isso que nós estudamos. Infelizmente, a nossa mente é finita e dentro daquilo que Deus permite, nós vamos avançando sempre, estudando, avançando. Cada dia mais, Deus permite que nós aprendamos mais sobre a graça, sobre o plano da salvação. E nesse trabalho nosso de investigar, de tentar esquadrinhar, de tentar entender tudo aquilo que a Bíblia nos traz, né? Alguns têm consigo que nós não deveríamos, assim, lançar algum pensamento a respeito de muitas coisas aqui nessa terra. Mas isso nos faz estudar cada vez mais. Isso nos faz nós estudarmos a palavra de Deus e nos habituarmos com tudo aquilo que a Bíblia traz. E dessa forma, irmãos, questionando aqui, questionando ali, tentando entender aqui, tentando entender ali, sempre com muito temor, sempre buscando a orientação do Espírito Santo. É isso que nos faz permanecermos firmes nesse caminho. É uma maneira com que Deus achou de nos manter firme, estudando a sua palavra e manter-nos firmes no caminho da salvação. Esse é um processo. Deus nos deu uma mente poderosa também. E Ele tem o prazer de se mostrar para nós e passar para nós informações para que nós tenhamos condições de entender, mesmo que, como Paulo diz assim, como um reflexo, né? Muitas coisas, muitas vezes distorcidas, mas nós vamos entendendo o grande amor que Deus teve por cada um de nós, ao criar, ao suportar, ao vir aqui e morrer por cada um de nós na cruz do Calvário. E finalmente, um dia nos levar para o céu. Que Deus possa abençoar a todos nessa noite, irmãos, que nós possamos ter em mente tudo isso que a palavra de Deus nos tem trazido. Possamos orar um pelos outros, né? Pelas famílias doídas, que nós também possamos levar esse conhecimento que nós adquirimos assim a outras pessoas, né? A gente convive o dia inteiro com pessoas que não têm o mínimo conhecimento da palavra de Deus. Que nós sejamos testemunha, que nós contemos para ela as coisas que nós entendemos da palavra de Deus, essas coisas maravilhosas, porque o meu testemunho, aquilo que Deus fez por mim, é um testemunho muito forte para as outras pessoas que não conhecem a Deus. Muito obrigado.